Olá pessoal, estou aqui para a oração da madrugada e convido você para participar comigo deste momento incrível que é o momento de oração. Oração é falar com Deus, a Bíblia nos manda orar, é uma advertência do nosso Senhor Jesus Cristo para que possamos orar. É exemplo dele que orava e orava muito, Jesus orava muito, agora são 4 horas e 28 minutos, eu venci, mais uma vez. É vitória da oração. É vitória nossa em o nome de Jesus. Hoje eu vou continuar a oração no Salmo 106 e especificamente nos versos 32 e 33. Mas antes, compartilhe este vídeo aí nas suas redes sociais. Compartilhe para os seus amigos. Marque aquela pessoa que você sabe está precisando orar, precisa apenas de um empurrão, um empurrãozinho seu, falar com Deus, é o primeiro passo, é a primeira coisa, começar o dia com oração, é tudo de bom para a nossa vida, para a nossa alma. Os versos de número 32 e 33 dizem assim: depois provocaram Deus as águas de Meribá, e por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, e Moisés falou sem refletir. Misericórdia, Senhor. O salmista está lembrando ao povo, como eu já disse reiteradas vezes aqui neste salmo, o povo de Israel havia se esquecido dos feitos de Deus. E a ênfase no Salmo 106 é a ação do povo, a inércia do povo, o esquecimento do povo de Deus de tudo aquilo que Deus havia feito. E o salmista está lembrando na forma de música. Olha que coisa fantástica. A música, o poema, feito para lembrar o povo de Deus daquilo que Deus fez, ou melhor, daquilo que o povo fez em relação a Deus. E em um determinado momento da viagem do povo no deserto, lá no livro de Números, no capítulo 20, vai descrever a situação. Eles murmuraram contra Deus, como se Deus não pudesse suprir as necessidades deles. Eles mostraram um espírito incrédulo, um espírito rebelde, provocando Deus e tentando Moisés em ato de grande impaciência por sua conduta. Números capítulo 20 é bem claro em mostrar todas estas coisas. As águas de Meribá. Este é o título. As águas de conflito. Este é o significado da palavra Meribá em hebraico. Isto é o que diz o verso 32. Depois provocaram Deus nas águas de Meribá. Eles murmuram contra Deus, murmuram de Deus, reclamando por água. E por causa deles aconteceu uma desgraça com Moisés. Lá no capítulo 20, verso 12 do livro de Números, e o Senhor disse a Moisés e a Arão: por que não crestes em mim para santificar-me aos olhos dos filhos de Israel? Portanto, não poreis esta congregação na terra que lhes deis. O Senhor falou a Moisés e a Arão: vocês não santificaram o meu nome diante do povo, então vocês não vão entrar na terra prometida, vocês não vão participar da conquista da terra prometida. Moisés, que tirou o povo do Egito para levar à terra prometida, não pôde ver a terra prometida. Por quê? O que Moisés fez de tão grave que morreu prematuramente?
ainda que ele já estava com a idade bastante avançada, mas não a ponto de morrer, não tinha doença natural, doença da velhice. O que aconteceu com ele? Ele deveria ter conversado com a rocha. Olha só, conversado com a rocha. Ele deveria ter falado à rocha. Ele deveria ter orado, ter falado com Deus. Ele deveria ter tido um momento com Deus de oração, conversando com Deus. Deus proveria uma mina d'água em uma rocha lá no deserto de areia. Era isso que Deus faria. Moisés recebeu de Deus o poder para fazer as coisas, mas segundo a vontade de Deus. E a vontade de Moisés foi outra. Moisés, enraivecido, bateu com o seu cajado naquela rocha. E a rocha brotou água. A mina de água surgiu ali daquela rocha. E as consequências vieram tanto para o povo quanto para Moisés. E o salmista aqui descreve exatamente as consequências que veio a Moisés, porque ele falou, ele fez irrefletidamente o que fez. No verso 38, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus, ao Espírito de Deus. E Moisés falou sem refletir. O povo foi rebelde ao Espírito de Deus. O povo murmurou contra o Espírito de Deus. E Moisés não foi rebelde ao Espírito de Deus, contudo, falou sem refletir, agiu sem refletir. Esta é a expressão exata, este é o significado exato do termo. Ele realizou o milagre de Deus, mas Deus não aprovou. E aqui está uma advertência para todos os líderes da igreja, um pouco mais de paciência. E veja que Moisés foi o homem mais paciente do mundo, da história. Um homem muito paciente. E a desgraça veio justamente naquilo que era virtude em Moisés. Aquilo que tinha de mais virtude em Moisés, ele acabou não vigiando e a desgraça veio. Os líderes pastorais, os líderes da igreja, quando acharem que estão quase no limite, é necessário ter mais paciência. Paciência com o povo. Paciência e mais paciência com o povo. Nós precisamos ter muita paciência. Quantas desgraças vêm sobre os pastores, porque agem irrefletidamente em decorrência do desgaste, em decorrência da impaciência e até da raiva por causa da ação, da atitude do povo, da atitude da igreja. E Moisés sofreu as consequências que sofreu, porque agiu com raiva, com impaciência. Aqui está a segunda lição. Os homens de Deus, que detêm o poder de Deus para realizar sinais, prodígios e maravilhas, não podem realizar o poder de Deus ao seu bel prazer. O nome de Deus tem poder. O nome de Jesus Cristo tem poder. Homens que têm o poder de Deus e realizam os milagres de Deus, vocês têm que usar o poder de Deus para realizar os milagres segundo a vontade de Deus e não segundo a própria vontade de vocês. O poder de Deus não é para ser usado ao bel prazer daqueles que receberam tal poder. O poder de Deus na vida do líder, na vida do cristão, tem que ser usado conforme a vontade de Deus. É uma cautela que temos que ter. Temos que orar, temos que vigiar para não acontecer de usarmos o poder de Deus em desacordo com o que Deus quer. Esta foi a desgraça de Moisés. Estas duas aplicações são importantes e necessárias aqui neste salmo. O salmista lembra ao povo, ao escrever aqui, que Moisés não entrou na terra prometida porque agiu irrefletidamente
E a razão foi o povo. O povo levou Moisés a fazer o que Deus havia dito para não fazer. Alguém pode dizer, mas Moisés não cometeu pecado grave, não cometeu pecado moral, não cometeu nenhum pecado capital. Não, ele não cometeu, mas ele fez o que não poderia fazer. Ele usou o poder de Deus inadequadamente. Vamos orar então? Nesta oração, eu vou orar pela Irani Dias, que pede oração pela sua mãe, que está doente, e também não é convertida ao Senhor Jesus. São estes os dois motivos de oração. Senhor nosso Deus, no nome de Jesus Cristo, eu me coloco aqui diante do Senhor nesta madrugada para falar com o Senhor, debruçado aqui nestes dois versículos do Salmo 106, o verso 32 e 33. Estou orando com o Salmo. Estou, Deus, emocionado aqui, debruçado nesta palavra. Estou sensibilizado. Esta palavra falou comigo e acredito que tem falado com aquelas pessoas que estão comigo aqui nesta oração. Meu Pai, no nome de Jesus, abençoe a sua igreja, o seu povo. Abençoe os líderes pastorais, os pastores, aqueles que cuidam da igreja local, aqueles que cuidam de um colegiado de igrejas. Abençoe, meu Pai, para que eles não percam a paciência. Muitas vezes, ó Pai, as tribulações, as angústias, as pressões, o estresse do pastoreio levam os líderes pastorais a pecarem contra o Senhor e a vir sobre eles grande desgraça, assim como veio a Moisés, o amigo de Deus, o homem manso, sereno, o homem paciente, Moisés, que teve muita paciência com o povo. E eu peço, Deus, que o Senhor ajude os líderes pastorais a certificarem o Senhor diante do povo durante todo o seu ministério, durante toda a sua vida. Em nome de Jesus, dá força aos pastores, dá ânimo, dá sabedoria, vigilância. Cuida, Senhor, daqueles que conduzem o teu povo. Cuida mesmo, ó Deus, para não caírem em tentação e para que, por falta de vigilância, não venham eles mesmos cair nas tentações. Ó Pai Santo, abençoe a mãe da dona Irani Dias, que está doente. Cura, Senhor. Cura neste momento. Leve cura a ela. Conversão. Que o Espírito Santo de Deus fale ao coração dela neste dia. Que hoje, Senhor, seja o dia do milagre, o dia da regeneração, o dia do novo nascimento, o dia da conversão da mãe da Irani Dias, que está doente e precisa da cura, mas também precisa da salvação em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus, abençoe as pessoas que estão comigo nesta oração. Abençoe, Deus, dê a elas a graça da conversão também. Se estiverem doentes, que o Senhor as cure. Se estiverem desanimadas, o Senhor as anime. Se estiverem em crise, o Senhor ajude-as a superar as crises. Se ainda não têm a fé salvadora, que o Espírito Santo coloque no coração delas a fé no Senhor Jesus Cristo. Fé que o Espírito Santo dá para a conversão, para a salvação. Abençoe a vida delas em todas as áreas, no nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Partilha o vídeo, deixe o seu motivo de oração e o like para o engajamento aqui do vídeo na plataforma. Um abraço e a gente se vê na próxima oração.